Salve, salve, povo real! Tudo bem com vocês? Cá estamos nós mais uma semana. E hoje, nesse vídeo de hoje, eu venho trazer para vocês sobre os artigos indefinidos e os artigos definidos. Muito bem, esses artigos, eles servem para especificar ou não algumas coisas. Por exemplo, se eu falo para você assim, eu quero uma caneta, tá? Uma caneta qualquer. Em português a gente não tem muito essa diferença, né? Uma caneta numericamente ou uma caneta qualquer, é uma caneta. Em inglês, claro, se você quiser uma caneta numericamente, você vai falar one pen. Mas se você quiser uma caneta qualquer, né? Sei lá, uma caneta vermelha qualquer, você vai falar a pen. Então, eu quero uma caneta. I want a pen. Tá? Você pode até repetir isso comigo. I want a pen. Eu quero uma caneta. Uma caneta qualquer. Então, eu posso dar algumas características dessa caneta. Por exemplo, eu quero uma caneta vermelha. I want a red pen. Só que dentre todas as canetas que eu tenho, eu quero uma caneta vermelha. Ou seja, uma caneta vermelha qualquer, tá? Existe o a, tá? E o an. O a e o an, eles são os artigos indefinidos. Justamente porque eles não definem. Eles não dão, assim, uma exatidão daquilo. É uma caneta vermelha. Um carro preto, sei lá, uma casa grande. É alguma coisa, claro, como eu falei, né? Você pode colocar especificações, mas é algo geralzão. Existe o a e o an, que significa uma, tá? Os dois. A significa uma, e o an também significa uma. A diferença está, na verdade, no inglês, tá? Por exemplo, a pen. Então, pen começa com consoante. A book, um livro. Book também começa com consoante. Só que se eu falar uma palavra assim, por exemplo, apple. Se eu falo apple para você, eu vou falar an apple. Uma laranja, an orange. Um escritório, an office. Então, tudo que começa com vogal, a gente vai usar o an. E tudo que começa com consoante, a gente vai usar o a. Esses são os artigos indefinidos, tá? Existem algumas exceções para isso. Por exemplo, quando as palavras... eu sempre falo para os meus alunos, né? Que palavras que em inglês que começam com R tem som de né? Então, por exemplo, red, rock and roll, sei lá, room, tudo começa com R, então você faz o som de Quando as palavras começam com H, em inglês, a gente faz o som que vem da garganta, um R. Por exemplo, house, ou então hello, tá? Porém, tem algumas palavras que começam com H, mas elas não têm o som de H. Por exemplo, na palavra hora. Em inglês a gente fala hour. Então, nesse caso, é uma exceção. Então, você vai falar an hour, por exemplo, tá? Então, palavras que começam com consoante, mas que não tenha som de consoante, sim som de vogal, é uma exceção. Uma outra exceção é quando a vogal tem som de dupla vogal, como na palavra university, por exemplo, tá? You tem som de I e tem som de U. Então, aí, nesse caso, é uma exceção. Outra exceção também é o X-ray, é o raio-x. A palavra X-ray começa com X, mas tem som de vogal. Então, por isso que a gente vai falar an X-ray. Então, esses são os artigos indefinidos. Os artigos definidos é bem mais simples, é o the, o THE. O the é o artigo definido. O, a, os, as. Lembrando que o the a gente não vai colocar, por exemplo, antes de nomes próprios, nem de sujeitos, certo? Então, o the a gente é um artigo definido, porque eu tô definindo, eu quero a caneta vermelha. I want the
red pen. Eu quero a caneta vermelha. Eu não quero uma caneta vermelha. Eu quero a caneta vermelha. Né? Quando eu dava aula para criança aqui na Lapa, aqui na cidade que eu moro, eu lembro que antes da pandemia, né, tinha várias festas fantasia, tinha várias festas assim de época, de temáticas, festas temáticas. E eu nunca me esqueço que uma vez tinha umas menininhas que elas estavam loucas para ir na festa fantasia que ia ter na cidade, e elas falaram assim: professora, não vai ser uma festa fantasia, vai ser a festa fantasia. Então é essa a diferença dos artigos indefinidos para os artigos definidos. Então o the, eu estou definindo que eu quero eu quero a caneta vermelha. Eu quero a caneta vermelha da marca tal. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido aí essa confusão dos artigos indefinidos dos artigos definidos. Se vocês quiserem saber mais, se inscreve aqui no YouTube. Eu já sou professora de inglês há mais de 16 anos e eu posso muito bem te ajudar a falar o inglês limpo, perfeito, aquele inglês clean que todo mundo sonha. Então me acompanhe, e se você tiver mais alguma dúvida aí sobre os artigos indefinidos e definidos, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de esclarecer tudo isso para você, porque não é difícil, é inclusive uma coisa mais tranquila de entender, embora seja até um assunto de vestibular, os artigos indefinidos e definidos, mas não é algo que você vai se preocupar muito. Certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.